Povo santo, Shalom Adonai. Shalom Adonai. Eu desejo que o seu dia hoje seja de surpresa e que seja um dia onde você lembre que você está capacitado, capacitada para viver da melhor forma possível. Eu quero que você se lembre que você tem recursos do céu para viver esse dia. E eu quero continuar falando sobre isso hoje. Hoje eu quero ler para você no livro de João, capítulo 7, os versos 37, 38 e 39. Mas vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós estamos diante da tua palavra e diante do teu povo. A palavra que queremos é somente a tua. Nós não queremos a opinião do ser humano. Isso trouxe muito estrago para nós. Então, nós queremos somente a tua palavra, porque ela é pura, ela é santa, ela é vida, e ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela conhece tudo, ela sabe tudo. Ela sabe exatamente o que cada um de nós está pensando e está precisando ouvir. Portanto, é esta palavra que atinge o mais íntimo do nosso ser que nós queremos, porque nós queremos ser transformados por ela. E Pai, nós não queremos apenas ouvir, não. Nós queremos receber. Nós queremos nos apossar desta palavra. Que seja assim para a glória do teu nome. Amém. Nesta semana, eu ouvi uma mensagem interessante com o tema O que Jesus escrevia na areia? Em João 8, quando os fariseus levam ao Senhor uma mulher que, segundo eles, foi apanhada em adultério. E aí eles perguntam ao Senhor o que fazer. Explica a situação e fala o que fazer. A lei está mandando fazer isso, apedrejar, e tu dizes o quê? E aí o Senhor fala para eles, né? Quem não tem pecado, lance a primeira pedra. E aí ele se inclina e fica escrevendo na areia, no chão. Então a pergunta da mensagem da Carla Damasceno era: o que Jesus escreveu na areia? Mas antes de de pregar exatamente sobre este ponto, ela fez uma introdução que eu achei muito interessante e é sobre isso que eu quero falar com você. Vamos então ler em João 7, de 37 a 39, onde está escrito assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre ou do seu interior. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus e Yeshua não ter sido glorificado. Até aqui, então. E depois vem o capítulo 8, onde fala a história que eu te contei aqui e que você conhece muito bem.
E essa história do capítulo 8, ela aconteceu no dia seguinte, um dia depois disso aqui. E era bem cedinho, bem de manhãzinha, porque o Senhor passou a noite no Monte das Oliveiras e depois ele foi para o templo. E lá o povo estava esperando ele, porque isso acontecia todos os dias. E ele ia para lá para ensinar ao povo. Que coisa maravilhosa, né? Ele saía da presença do Pai, passava a noite com o Pai, saía da presença do Pai ali e ia ensinar ao povo. Imagina o que esse povo. Que presença, né? Imagine que presença. Ainda que ele não passasse a noite em oração ao Pai, já era magnífico demais. E passando a noite com o Pai. Não dá para imaginar. Mas vamos lá. A professora Carla Damasceno nos disse o seguinte: ela é professora de hebraico e, como ela diz, ela já foi a Israel mais de 100 vezes e tem muitos anos que ela frequenta Israel. Então, ela conhece muita coisa, tem mais de 20 anos. Então, ela conhece muito da cultura, do pensamento, ela conhece muito o lugar, ela conhece bem Israel. E ela falando então o seguinte, que aqui no capítulo 7, quando o Senhor fala isso que eu te disse, está acontecendo a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma das 3 festas fixas de Israel. E parece que é a mais importante. E ela dura 7 dias. E ela acontece geralmente no fim de setembro ou início de outubro. Então é uma época de muita seca. Israel não é um lugar onde chove com frequência. A chuva lá é rara. E já te falei que aquele lugar é deserto. 75% da terra é deserto. Ou seja, pouca chuva, pouca água. Aqui no Brasil a gente tem rios à vontade. Então fica até difícil imaginar uma terra onde não tem rios como nós vemos aqui. Mas é assim a situação de Israel. Tem pouca água, o que faz com que a água seja um produto grandemente valorizado. Muito valorizado. Então, nesta época ainda de uma seca muito maior, acontece esta festa dos tabernáculos. E segundo ela, no último dia da festa, homens vão a um tanque de Siloé. Ele fica na parte sul do templo. Tem uma escada, eles descem a escada e vão a esse tanque, pegam água e os sacerdotes jogam essa água na escadaria do templo no último dia da festa, no 7º dia da festa dos tabernáculos. E ali eles pedem ao Senhor para mandar chuva, para mandar água. E nesse tanque também eles costumam lavar-se antes de entrar no templo. Lavavam-se, né? Porque não tem tempo. É um hábito dos judeus. Nas sinagogas deles tem uma pia onde eles lavam as mãos antes de entrar para celebrar nas sinagogas. E lá então tinha esse tanque de Siloé, onde eles costumavam lavar-se antes de entrarem no templo, no santuário.
E esta água desse tanque é chamada de água viva. Por quê? Porque ela é uma fonte natural. Então, em Israel, as fontes de águas naturais são chamadas águas vivas. Água de chuva é água viva também. Então, isso é importante a gente saber. E dessa água, então, eles jogavam no último dia da festa nas partes externas do templo e pedindo com isso ao Senhor, clamando para que o Senhor mandasse água para eles, mandasse chuva. E aí diz aqui no verso 37 que no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo. Então o Senhor ele não falou de uma forma baixinha, não, ele clamou. Dá a ideia aí de que ele gritou, ele falou em alto tom: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. É uma expressão que as pessoas não entendiam bem o que ele queria dizer. Mas outros entendiam, sim. Outros entendiam que ele estava fazendo um convite para segui-lo. Então veja bem, para alguém querer essa água, precisa ter sede desse tipo de água. É necessário ter sede do Senhor. É necessário ter sede de conhecimento da palavra, querer muito saber mais, para que você tome dessa água. E aí ele explica o que significa beber da água, beber dele. Ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Então, quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu interior. Viu a água viva aí? E onde é que tinha água viva que eu te falei? No tanque de Siloé, que ficava ao sul do templo. Água de grande importância para eles, fonte natural, e que servia para eles se purificarem antes de entrar no templo. E que também eles jogavam nas dependências do templo, pedindo ao Senhor para enviar mais água. Tal o valor da água. Então o Senhor fala para essas pessoas que têm pouca água, nesse tempo de seca, em que a água é jorrada lá, que era jogada nas escadarias, no último dia da festa, exatamente nesse dia ele vem e fala: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. E eu te pergunto, tem água jorrando de você? Aliás, que tipo de água, né, tem sido jorrada de nós? Às vezes, umas enxurradas de queixas, de tristezas, de murmurações. Não, né? Não.
Não é isso que ele nos deu. Ele nos deu uma água viva, que purifica as pessoas, que mata a sede delas. Então eu quero que você pense que se você é alguém que crê no Senhor, é dito que de você corre rios de água viva. Não está falando de um balde de água, de um copo de água, está falando de rios, rios. Rio dá ideia de coisa grande. E rios é coisa muito maior, é múltiplo. Então a palavra diz isso, que aquele que crê no Senhor, que crê em Yeshua, rios de água viva correm do seu interior. As águas não ficam paradas, mas elas estão em constante correnteza, porque há grande necessidade delas. Elas não cessam. No 39, no 38 ele explica o que falou no 37, no 39 ele explica o que falou no 38. Isto disse ele, aliás, explica quem escreveu, né? João, né? O próprio João. Isto disse ele do Espírito Santo que haviam de receber. Alguém pode falar, mas como assim essa água? O que é essa água? Aí João está dizendo, olha, esta água diz respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, quando o Espírito Santo entra numa pessoa, ele vai fluir como se fossem águas fluindo de rios. É grande abundância. O movimento do Espírito Santo é grande, é abundante e é constante. Então, isso pode socorrer muitos, transformar muitos, lavar muitos. Porque não há limite desse Espírito Santo. Então, nós precisamos nos apropriar de tudo que foi nos dado, de toda essa capacitação do céu. E até perguntar, em caso de não estar exatamente assim, ou de parecer que não é assim, perguntar o que está acontecendo. Porque, irmãos, se nós cremos no Senhor como pensamos que cremos, é natural acontecer isso. O estranho é que é caso não aconteça. Então eu quero te lembrar mais uma vez quem você é. Como é que o céu te vê? Que capacidade você tem? E onde que é dito isso também? No livro de João, isso está dito de novo. E você sabe disso. Capítulo 4, lembra lá da conversa do Senhor com a mulher samaritana? João 4,14. Aquele que beber da água que eu lhe der. Lembra lá, quem tem sede, vem a mim e beba.
Gente, que maravilha! A água estava sendo oferecida para todos. Ele não falou, ele não disse, não apontou pessoas. Havia muita gente, muita gente lá. E por isso ele falou num tom mais alto de voz, para que todos ouvissem. Imagine o Senhor, quando se depara com aquela multidão, e ele grita: quem tem sede, venha a mim e beba. E devia ter muita gente com sede de água física. Isso deve ter chamado muita atenção das pessoas enquanto alguém jogava água pelas escadarias, pelos degraus. A água viva gritava: quem tem sede, vem a mim e beba. O nome do tanque eu falei para você que é Siloé. Siloé significa o enviado. Tem alguma relação com o Senhor? Isso aí, isso te lembra de uma relação com Ele, com Yeshua? Claro que sim, né? A fonte de água natural que eles tinham ali, de água viva, tinha o nome de enviado. E aquele que falava para eles: quem tem sede, vem a mim e beba, é o enviado. O próprio enviado falava naquele tempo de seca, naquele tempo de escassez de chuva, de água. Quem tem sede, vem a mim e beba. E aqui em João 4,14, aquele que beber da água que eu lhe der, ou aquele que beber de mim, ele nunca mais terá sede. Gente, quem bebe dessa água se completa. A gente está sempre querendo alguma coisa, mas na verdade, quando a gente encontra o Senhor, a gente se completa. Não era para ficar mais na carência, na necessidade, na limitação, na ausência de tudo. Porque a água que eu lhe desse fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Que lindo! Que lindo! Amados, nós terminamos aqui então essa meditação. E eu quero que você pense, medite, leia o texto bíblico completo, capítulo 7, leia o capítulo 8. E lembre o quanto o Senhor é maravilhoso. Beba, beba, beba dessa água. Pense nele em todo tempo, ande com ele, ame-o. Fale dele. Pai, nos ajude a cumprir a tua palavra. Nos ajude a beber verdadeiramente desta água. E que acabe esta carência dentro de nós. E que nós tenhamos realmente a ciência de que somos completos ao bebermos desta água. E que os rios de água viva corram sim do nosso interior, porque ela é muito necessária. E que o teu nome seja glorificado em nós. Obrigada, Pai, por esse recurso
à nossa disposição. Obrigada por nos dar do teu próprio Espírito. Abençoa essa pessoa que está me ouvindo. Fale profundamente com ela. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu abençoo assim, então, a todo aquele que crê no Senhor, aquele que é fonte de água viva. Fique, então, na graça do Eterno e até o próximo áudio, debaixo da permissão dele. Amém.